Salve Samba e Família. Eu aqui de novo, Luiz Cláudio Coelho, no nosso podcast Samba de Raiz. Vamos que vamos. Hoje eu tenho um convidado maneirão, malandrão mesmo, de samba, um cara parceiro, meu amigo Anderson Baiago. É isso aí, meu irmão. Porra, seja bem-vindo. Meu compadre Obrigado. Coelho. Você também é mais um dos caras que, eu falo pra todo mundo que vem aqui, eu vou ser repetitivo 10.000 vezes. Muito obrigado. Cara que eu ligo, pô, pai, preciso de tu. E, porra, e tu tá aqui sentado. Pô, obrigado, cara. Pra nós. Obrigado mesmo. Vamos aí. Esse é meu parceiro. Gente, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá um joinha, dá um likezinho lá pro Coelho. A gente tá precisando, né, compadre? É isso Fazer aí. essa paradinha com a gente aí. Vem com a gente, vambora. Vambora, vamos produzir. Comenta, curte e compartilha. Isso, espalha pra geral, né? Tem essa parada. Coisa Então, boa. meu compadre, me conta aí, como é que surgiu essa ideia de cair no samba, compadre? Como é que o samba chegou até você? Então, samba, a gente Rio de Janeiro, né? Samba ele é mundial, né? O mundo inteiro vem ao Rio para conhecer e retorna Não, só pra para rebolar cultuar o os queixos. samba, né? O samba chama. E a gente que já tá por aqui mesmo, Ah, é mais difícil de fugir. como diz o meu filho, tamo mesmo. Não é? Aí a gente andando por aí, né, nos tempos aí da garotada, de garoto, a gente vai criando a nossa identidade, né? Verdade. E o samba faz parte até da minha formação pessoal, né, nessa questão de identidade. Barzinho de bairro, os amigos da adolescência, aqueles, né, que são criados aí com a gente. A gente tinha a nossa turma e gostava de fazer nossas festinhas com um pagodinho, né? Bastante barulho, né? Bastante E, samba. e graças a Deus que dentro dessa convivência, a gente, ali entre nós, fomos levados a essa identificação com o nosso samba aí autêntico, né? Que a gente curtia muito aquela turma dos anos 80, do Cacique e Bete Carvalho, as velhas guardas, né? A nossa referência, graças a Deus, foram boas. E aí depois fomos esbarrando aí um com o outro, aumentando a quadrilha, né? Tô, E aí, uma pô, quadrilha, né, hoje essa quadrilha do bem aí cheia de gente que tá profissional, né? Verdade, muita gente, né, cara? O samba é bom por causa disso, né? Eu falo agrega, mas eu acho que a palavra não é agregar, é abraçar, né? O samba, É uma família. é uma família, ele nos presenteia com muitas coisas boas, né, cara? Eu digo que o samba levanta até defunto, pô. Levanta. Tu vê? O cara tá ali baleado, lá, aí escutou o samba, ele, pô, me dá uma cerveja aí, eu tomo aqui, mas eu vou levantar, mano. E cai pra dentro. O cara canta uma música, o cara tava meio triste aí, pô, ganhei o dia. Levanta a moral e tal. Às vezes tá em casa mal-humorado, aí, pô, tu com um cartola, ou uma bete, ou um fundo de quintal, o bagulho já entra no ouvido dele, ele já Igual sai aquela ali, do sai. Trio Calafrio, né? Quando eu dei por mim. Teve aqui, Ia o Marquinhos. descansar, mas escutei o som do samba, né? Aí o cara. Marquinhos teve aqui, um abraço pro Marquinhos, meu parceiro, meu irmão. Meu compadre. Pô, esse também é malandro da antiga, né? Vem família de malandro também, né? Do Portela de samba. Gente, olha só, rapidinho, hein? Não esquece, hein? Dá aquele likezinho. Tá precisando dar aquela força pro Coelho, vai lá no canal do Coelho. Vem aqui, vai lá não. Vem aqui no canal do Coelho, dá essa moral. Valeu? Dá aquele like. Meu compadre hoje, o Baiaco, tá aqui abrilhantando essa festa com a gente. Meu compadre, sabendo que você é compositor, né? Conta essa história do negócio de samba na novela aí. Pô, como é que foi esse bagulho aí? Rapaz, essa novela, isso aí foi o Paulista aqui do Estúdio AP, né? Que chamou a gente pra gente tentar desenvolver lá o tema lá que a novela propôs. Tinha um personagem, que era aquele comendador. E aí eu junto com ele, com o Flavinho Bento e o Chacrinha,
a gente não assistia muita novela, não tinha. Eu viajando, né, trabalho e tal, e eles também com outras coisas. Não tinha muito tempo de acompanhar, assim. Nós pegamos ali pela aquela história da sinopse mesmo. É, sinopse. Aí fomos pesquisando aí e tal, conseguimos, né, apresentar um trabalho lá de qualidade e classificou nas eliminatórias lá de votação. E aí depois foi para a escolha lá, que seria mesmo lá dentro da produção da novela, lá não sei como é que funcionou muito bem. Mas fizemos lá um samba e deu certo. Outro dia até a minha vizinha estava cantando, rapaz. Eu falei, pô, pra ser bem honesto, como é uma música que a gente não canta mais, assim, não canta sempre, foi uma coisa de época, né? Memória, né? Eu lembro até um pedacinho do refrão e tal, mas né, se tivesse que cantar tudo, já não lembrava mais. E a gente não executa muito. Aí a vizinha tá cantando samba aí. A absorção desse material que a gente produz, ela é muito lenta, né? Diferentemente de tempos anteriores, onde se gravava, tinha muita gente gravando samba. Sim. Então, os compositores daquele momento, né, tinha uma produção ali, praticamente o cara não ficava com nada no estoque, né? Nada no estoque. O nosso tempo não, nós tivemos que muito valorizar as nossas referências, pra gente, até para pavimentar assim da onde que a gente veio, né? Sim. E quando dava uma brechinha, a gente cantava um negocinho nosso, né? Inclusive a gente se conheceu nesses ambientes assim de que tinha essas misturas de música nova com essas tradicionais, né? E nessa caminhada parou uma música sua também com o Diogo Nogueira, né? Gravamos o Diogo, assim, a gravação comercial, né, que pegou em gravadora, primeira nossa foi com o Diogo. Foi a Vitória Demora Mas Vem. Sua? Que é minha com o Juninho Tibau e o Luiz Café. Pô, inclusive legal. O Tibau regravou, né? Um abraço aí pra rapaziada, Juninho Tibau, Luiz Café, que breve estarão aqui. O convite já tá aí, hein? Alô, rapaziada, dá moral pro Coelho, hein? Mas interessante, assim, que antes disso, a gente já tinha umas gravações com o pessoal da turma do... O pessoal diz que é independente, né? Mas eu digo que é dependente. Porque a gente que não tem uma estrutura de uma gravadora, né? Se bem que agora tudo mudou. Mas, principalmente naquele momento, é o cara que depende mais, né? Do investimento. Aí tem que fazer com o próprio recurso. Então a gente já tinha gravado com o Galo Cantor, tinha gravado com o Caçula, lá em São Paulo. Caçula. Só que o disco, Caçula, né, ficou assim, o do Galo saiu primeiro. Batuque na Cozinha, então, gravações que já tinha. Qual é a música do Galo? O Galo gravei uma parceria minha com o Chacrinha e o Lula, que é o Manhã Seguinte. Não vou embora, não vou. Pegou lá no nosso lá. Foi. Né? A gente cantava aí na... É você, o Lula e Chacrinha. Inclusive, eu ia até gravar essa música, né? Nessa época a gente chegou aí na televisão, não foi? Eu ia gravar essa música. Foi na época que eu comecei a fazer o pagode lá. Eu ia gravar antes do Galo, pô. Gravou em 2006. 2006, então, em 2004 foi quando eu tava com o samba lá no Boêmio, já. A gente foi, teve uma parada que, não sei quem foi que armou pra gente lá na Globo, não sei. E eu ia cantar essa música. Eu cantei essa música. E no caso, eu ia gravar ela depois, logo em seguida. Aí o Galo não aconteceu, tal, o Galo foi e gravou. O Galo gravou e o Batuque na Cozinha. Nesse foi o primeiro disco, né? Aí veio o Batuque na Cozinha, também gravou A Minha Comigo. Nesse disco do Galo também teve o Firmamento, que era eu, Biro e Mingo. Biro, um abraço pro Biro também. Também, Biro, grande. Está convidado também, meu parceiro. Biro! Ele tá lá no Alto da Serra. Tô sabendo que ele tá no Alto da Serra. Ele teve aí outro dia, eu soube ontem lá na Quitanda, lá no Catete, que ele teve aí. Mas é essa rapaziada, né? A gente teve essa sorte aí através da nossa convivência, né? Aí sempre um amigo lembra
Verdade. Uma coisinha que a gente cantou por aí. Essa reunião que nós tivemos, né? Naquela época atrás, são muita coisa boa, né? Sempre. E, tipo assim, nos obrigou a escrever, porque até então a gente não fazia nada, a gente só cantava o samba a gente, dos nossos quando começou uma época... Dos professores, das pessoas, né? A gente só cantava a música deles, Carlos da Vila, Zeca, Arlindo, Almir. Até uma coisa que você falou do Luiz Carlos, até me lembrei agora, que tinha um pagode no sábado, que era lá no Papo de Esquina primeiro, Papo né? de Esquina, cara. Aí vinha pra lá pra fazer a noite. O Papo de Esquina, que ele tinha aquele, como é que é o nome do cachorro? É o Rabugento. O Rabugento. Rabugento. Inclusive, nós fomos parar naquela rádio daquela rapaziada lá. Rádio Bicuda, do Alex. Rádio Bicudo, Agora, quanta história, irmão. A gente acaba, né? Acaba esquecendo. Porra, pode crer. E nisso fizemos muita coisa, fizemos a feijoada Lagoinhas, né? Né? A gente ia lá pra cima fazer aquela feijoada. Verdade. Santa Teresa. Fomos naquele festival, tu lembra daquele festival que nós fomos lá com o Tio Joel? Essa eu não fui, não. O Tio Joel e o Vira da Vila. Pô, essa eu não fui, não. Era o samba do Magrinho com Bira e Marquinhos Diniz. Mas não fui, não. Caraca, fizemos muita coisa, né, cara? Essa eu tava trabalhando. E o trem, né? Pagode do trem. Pagode do trem no ano de 2000. Fizemos lá aquele palco na Central, né? Fizemos um palco na Central, fizemos aquele bloco, né, de versos. Aquele bloco do verso. Partido Alto. Desfilava versando, era bacana. O negócio era bom. Eu até comentei com o Marquinhos um tempo atrás que ele falou comigo assim pelo Facebook, que eu sentia falta desse negócio do bloco, porque é uma expressão diferente, não tem em lugar nenhum. As rodas de samba, show, tem o ano todo em todo lugar. Mas aquilo ali, aquela manifestação cultural e autêntica, porque além disso tudo, eu sou um cara que milito muito assim pelo Partido Alto, assim, na defesa assim falando, porque há pouco tempo atrás foi reconhecido como um dos pilares, né? Sim. As matrizes do samba carioca, o Partido Alto, o samba enredo e o samba de terreiro. Desses, o único que é prestigiado é o samba enredo e mesmo assim meio que é obrigado, porque como tem um desfile tem que ter. Mas o samba de terreiro não tem investimento, né? A própria escola já deixou... teve, né? Hoje não tem mais. Hoje não, muitos anos que não tem mais. E o partido então nem se fala. Entendeu? Nem se fala. Partido, ficou esquecido. Não morre porque quem gosta mesmo. Tem algumas resistências. E assim, fora do Rio a gente não tem muito acesso. Mas tenho certeza que também é cultuado. Nós chegamos num momento que o partido era reconhecido pelo grande público no Globo Esporte, quando o Rafinha fazia no jogo do Flamengo, pô, pegava o cavaquinho e versava lá. Ou no São Paulo. No São Paulo não cheguei a ver, mas eu acredito que continuou. Então, assim, uma pessoa que é expoente de uma outra área valoriza, às vezes, mais do que os que estão inseridos. Então, é uma das coisas que eu sinto falta de sair lá no trem e no Rio de Janeiro, né? Eu vou dizer, tem alguns amigos que me cobram isso, né? Esse lance do Partido Alto. Por que você não faz partido? Por que você não dá continuidade ao que o Renatinho deixou? Você era o primeiro aluno do Renato e tal. Cara, eu até faço. Eu até verso. Mas é muito bacana, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, ter uma resposta. Entendeu? Você pensar pra você mesmo. Eu também não tipo assim, eu faço minha aula de samba. Aí tem os músicos que tocam comigo, hoje eu tenho uma rapaziada que toca comigo, meu filho, meu sobrinho. Aí na hora que eu faço um samba versado, que eu chamo, eles não vão. Aí eu acabo falando, fazendo verso e respondendo para mim mesmo. Fica uma coisa cansativa, entendeu? Mas, e não tem aquela mesma energia por exemplo, eu e você. Várias vezes a gente versou.
Eu digo que isso não é partido, porque o partido, o que é? Além de ele ser em duas partes, uma parte é para mim e outra é para você. Justamente. Por isso é que é partido, né? Justamente. Eu acho que tem que ter. Porque o partido tem que ser repartido, né? Não pode ser só... E várias vezes, né? Várias vezes que você puder cortar ele, você vai cortando. Já dizia o seu Aniceto, né? O pergunta e resposta, meu pai. Eu faço a pergunta e você responde. Você me faz a pergunta, eu respondo. O trocadilho, a coisa do... E essa coisa de continuar, né? A tradição da oralidade, a prática ali, essa maneira de cultuar o samba através do partido, é uma linha que ela comercialmente ela não tem apelo. Então isso aí até o entretenimento não absorve também em função disso. Hoje é muito raro ter eventos que tem. Você vê aí o Xande, né, faz mais dessa forma. Eu digo assim, digo comercialmente, que informalmente aí, né, quando vê a rapaziada sempre... Eu tive um tempo atrás... Gabrielzinho. No Gabrielzinho. Mas fazem assim, né? Eu fui lá no Gabrielzinho, né? E aí cantei lá com ele e tal. Aí depois nós versamos, eu e ele. Aí quando no final do verso, ele falou isso que eu tô falando, que ele gosta de versar. Ele gosta, ele se sente bem, o prazer dele é versar também, tanto quanto cantar e escrever. Mas ele não gosta de fazer verso sozinho, porque às vezes ele está lá cantando na roda de samba dele, os músicos dele não versam. Então ele canta e responde, entendeu? Ele faz o verso para ele mesmo. Aí no dia que eu fui, ele falou, pô, obrigado por você ter vindo, que eu gosto disso, de fazer a pergunta e responder, eu te sacaneio, tu me sacaneia, vamos embora. Né? Essa parada mesmo, vamos embora. Vou te pegar, hoje vai morrer vagabundo. Né? Eu tive com ele, pô. Tava morando em Rio das Ostras. Ele tava lá, quando ele ia fazer show lá que eu tava, eu sempre ia, a gente versava lá, porque é justamente isso aí, o cara sente falta. Sente. E se você não praticar, você acaba... Sim, aí enferruja, né? Enferruja. Aí eu falo, pô, tu perdeu o fulano, não, vou perder toda hora, não tô praticando. Entendeu? Sim, praticar, você não perde a essência, né? Não perde o caminho. Não perde o caminho. Mas se tu não ficar ali, não adianta. Tu vê que até o lutador de boxe, o cara ritmo tem de que jogo, treinar, né? o ritmo de jogo. O cara tem que treinar, senão ele perde. Se perdeu, já era. E tem muitos... eles me perguntam, o que você acha dos versadores de hoje? Classificar. Né? Eu não classifico ninguém. Eu falo, não, eu não classifico ninguém. Eu digo o que tem. Baiaco, Chacrinha, DiCaprio, que também está enferrujado como eu, o Gabriel de Irajá, que está aí despontando, né? Xande, Mosquito. Então tem Chacrinha, e tá vindo Timbal, tá vindo uma galera. O próprio João, né? Versa também. O João Martins, né? Inácio mais ou menos, assim, alguma coisa de leve, assim, não, lá no fundo se não tiver ninguém. Esse que tu falou é aqueles que quando o bicho pega não corre, né? Não corre. Marquinhos China, Procópio, né? Os dois, né? O sobrinho, os dois, Fernando e o Serginho. O tio e o sobrinho. Paulo Henrique, Mocidade. O próprio Bananada. Eu gosto do Bananada porque ele é aquele versador que ele encara. O Bananada é o cara que pula na piscina sem água. Meu. Sem água. Ele é que faz é a água do feijão, né? Se ele botar aquela água ali, o feijão acaba rápido. Carpete, não sei, ainda continua versando. Né? Tem uma galera boa aí, o Marreta. Rogerinho Família. Mas o troca mesmo, né? A galera de trocar mesmo, eu acho que está mais aqui, mais parada, mais descansada. Até porque não tem mais aquela parada que a gente tinha lá no cacete, que a gente ia lá para pegar o Renato e a gente partia não tem um lugar onde você sabe que vai ter um partido que vai te animar para ir. Você vai quando sabe, pô, tem um parceiro lá, pô. Aí uma pilha assim que rola na hora, a gente vai um pouquinho ali que
também ninguém deixa esticar muito, né? Você via que ficava o Renato lá 1 hora versando, né? E tinha hora que ficava chato. Não ficava tão chato porque ele era encantado, né? Pode-se dizer qualquer coisa dele, mas a matéria do verso, o neguinho era chato. É que o Renatinho, ele já tinha uma... Ele conseguiu colocar o partido na roda de samba ali. No Cacique já tem assim um favorecimento. Que as pessoas também vão pro Cacique, iam pro Cacique para ver aquilo. Para ver aquilo. Então ele conseguiu fazer assim, como fosse uma aula, ter uma didática de explicar o que era, pontuar, introduzir as pessoas ali, ó, tá chegando fulano, ele fazia já mandando um verso, chamando o cara. De vez em quando vinha um maluco assim que não sabia mais ou menos quem ia encontrar. Aí tomava pela lata, dava igual um bananado assim, pular na piscina sem água, aí se atrasava. Mas ele era bom que não ficava muito tempo, porque ele pegava geral. Ele não demorava muito tempo. O chato ali era ele. O desavisado. Tomava. E feio. E nessa a gente, como já tinha aquele dia aqui de Lapa. O movimento, nosso né? movimento. Que a gente praticava. Então a gente chegava lá e fazia frente. Fazia frente com ele. Mas era chegou o ponto, né, de ele começar a levar a gente pra show. Justamente. Pra pau, aí, fulano, dá pra levar fulano, ciclano. A grande verdade, ele formou essa escola e que pra ele foi satisfatório. Chegou num certo momento da vida dele que ele falou, legal, eu consegui fazer o que eu queria. Sim. E isso foi legal. Meu compadre, para encerrar nosso podcast, mais um, obrigado mesmo. Cara. Obrigado você aí, parceiro, pela lembrança aí. Tanta coisa que eu vou falar, mas numa próxima a gente vai falar. Mas deixa aí teu telefone, contato, como é que faz para encontrar o Anderson Baiaco, para cantar um samba para eles, para curtir. Rapaz, ultimamente eu tô assim, bem sem saber muito de agenda, né? Que esses anos de viagem, eu tenho meu trabalho, então embarcado não tem como ir, né? Não tem. Então eu tô assim, muito raramente eu tô fazendo um trabalhinho. Quando eu vou, eu apareço lá. Não tô assim... Não conta comigo não que eu apareço. Não tô com agenda, tá rolando lá toda semana, uma dessa eu vou lá. Assim fui lá no Mosquito aí outro dia, né? Versamos lá um partidinho também. Lá cantamos samba. Quando eu vou lá, eu verso casuais. E assim, eu aproveito para ver os amigos, né? Lá vai não sei quem, lá vai 100. Já vou nisso aí que eu vejo todo mundo, tô liberado. Aí tô assim, entendeu? Mas de trabalho, assim, de projeto, tem umas coisinhas e tal aí que pode sair, mas por enquanto eu tô... Tá em off. Tô segurando, como a gente diz na Marinha, segurando com volta, que é pra não... Desatar ou não. O barco não balançar muito. Mas deixa teu telefone se alguém quiser contratar o Baiaco, quando você estiver no Rio, né? Meu telefone tá no Rio aí me liga pro Baiaco, o Baiaco vai lá cantar um. É o 21... A vitória demora, mas vem. É isso aí. É o 21 999 07 1079. Qualquer coisa que ficar difícil falar comigo, tiver fora de área, liga pro Estúdio AP aí que ele resolve. Resolve tudo. Gente, mais uma vez, não esqueça de dar aquele like, maneiro, aquele joinha. Se inscreva no nosso canal. Vem aqui com a gente, vem curtir Anderson Baiaco, muitos outros que já passaram por aqui e muitos ainda que virão. Tá bom? Conto com a presença de vocês aí no canal, dando aquela moral pra gente. Vem aí, vem com o Coelhinho, ajuda aí, dá essa moral. Valeu, gente. Vamos embora produzir. Anderson Baiaco, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, fui. Beleza. Valeu.